E essas narrativas estão em conflito. Então, quando era pela TV, você tinha que ir para a rua, ou seja, a TV fala, olha, a guerra do Vietnã está indo tudo muito bem. Os hippies vão para a rua falando, não está nada bem não, a gente precisa montar Woodstock e make love not war. Agora você faz isso pela internet. E como você faz? Através dos hubs. Ou seja, a internet, ela, além de não ter nenhum governo envolvido, ela tem uma certa horizontalidade que a TV não tinha. Pensa, por exemplo, nas eleições americanas. Quais foram os grandes, os caras mais caprichosos em ganhar eleições americanas que souberam usar a mídia? Você tem Reagan, você tem Obama e você tem Trump. Reagan, ele foi aquele cara que ele soube usar a TV de uma maneira incrível. Ou seja, ele compactava o discurso dele. Ele fazia frases de efeito. Ele não era do rádio. No rádio as pessoas estavam ouvindo um longo discurso enquanto faziam outra coisa da sua vida e podiam ouvir aquilo ali longamente, longas palavras, etc. Na TV não. Na TV você está não só ouvindo, mas vendo. Você precisa concentrar o seu discurso em frases rápidas. Ele era ator, conseguia fazer isso. Demonstrar uma postura também corporal muito séria. E ele fazia isso muito bem. Conseguia contar piadas, ser engraçado, parecia ser uma pessoa séria. E conseguiu dominar essa mídia que foi a TV muito bem. O Obama, ele já chegou no outro nível. A equipe dele percebeu, olha, estamos na época da internet, estamos numa época extremamente ideológica, época de redes sociais. Ele foi o presidente do like, quer dizer, ele falava uma frase qualquer, alguém reproduzia no Facebook e compartilhava aquilo falando, olha, esse cara aqui tem uma coisa nova. Além de tudo, era simbólico ter alguém com o sobrenome Hussein na Casa Branca que fosse ainda descendente de quenianos, quer dizer, alguém que não tinha nada a ver com os povos que fundaram, que colonizaram a América. E por fim você teve o Trump. O Trump, ele percebeu que aquilo ali, o ambiente da internet, não só era de like, de curtida, é um ambiente de guerra, um ambiente de discussão política. Não é simplesmente para você compartilhar aquilo que você gosta, mas para você discutir aquilo que você não gosta. Então o Trump, ele é um presidente que até hoje ele governa pelo Twitter. Ele briga com a mídia pelo Twitter, ele ameaça outros países pelo Twitter. Ele faz a paz pelo Twitter. Ele percebeu que isso aí funciona. Porque você não tem o filtro mais da mídia. A mídia tradicional é verticalizada, quer dizer, aquilo que não sai na Rede Globo não existe. Aquilo que não se diz em um grande canal de mídia é considerado inexistente. Então, por exemplo, o Foro de São Paulo aqui no Brasil, como a mídia nunca fala dele, finge-se que não existe. Só que em compensação, a mídia pode falar mal do Trump, falar, olha, não gostei da declaração porque ela foi nazista e racista. Quando a pessoa vai lá, digita rapidinho no Twitter do Trump e vê lá qual que foi a declaração original, perde-se o filtro da mídia, a pessoa fala assim, mas peraí, eu não gostei desse filtro. Ele não foi nazista, não foi racista, não foi nada disso. Então ele acaba ganhando um apelo muito grande indo contra a mídia. Então o Trump, apesar de ser um magnata, apesar de ser um ricaço, ele soube usar a horizontalidade da mídia. Só que essa horizontalidade ela é muito enganosa. Precisa tomar muito cuidado com isso. Não significa que a mídia tradicional ela vai ter um peso irrelevante dentro das redes. É só você ver, quando qualquer canal, às vezes até uma rádio, ela quer criar uma hashtag para um programa relevante, ela coloca a hashtag ali no Twitter. Então essa horizontalidade é enganosa. Não é que alguém acessa a internet, vai acessar a mídia alternativa, um blogzinho qualquer ali com opiniões, da mesma forma que vai acessar o G1 da Rede Globo, que vai acessar o site da Folha de São Paulo, da Veja, de um grande jornal. Não é. Essa horizontalidade ela é muito mais... tem muito mais vales e montanhas do que aparenta. Aí é que entram os hubs. Ou seja, você tem pessoas, por exemplo, como a sua tia, que ela entra lá, posta a foto do cachorro e de repente fala do político que ela gosta.
ela está conectada com seu primo, que o seu primo, ele além de estar conectado com a sua tia, ele está conectado com o pessoal da faculdade. E ele faz sociologia. Então ele briga muito mais, ele posta coisas a respeito de Marx, a respeito de Lula livre, fora Temer, etc. Os dois estão interconectados. Não contente com isso, o seu primo, ele está conectado com o professor dele que tem uma coluna no Globo. E esse professor, ele tem uma capacidade de mobilização muito maior, gigantesca. Então, quer dizer, aquilo que chega para sua tia, passando pelo seu primo é um hub, quer dizer, um nó, é um cruzamento ali de informações, vai depender de algumas pessoas que elas são grandes, vamos dizer, pequenas celebridades, grandes pessoas notáveis que elas vão passar informações grandes. Então tem os grandes nós, os pequenos nós. Obviamente, estes nós, eles não dependem mais tanto da grande mídia, mas a grande mídia já começa a cooptá-los. Ou seja, qualquer pessoa hoje que tem um grande canal de YouTube, ela acaba entrando na Rede Globo logo depois. Mas, de toda forma, você tem agora uma nova capacidade de ser influente. Donald Trump foi eleito justamente aproveitando os hubs da direita. Quer dizer, a direita ela não tem voz na CNN, ela não tem voz na mídia impressa americana, ela não tem voz na TV, ela tem voz no rádio. Ela só tem voz no rádio. Só que o jovem não ouve rádio. Rádio é uma coisa pro caminhoneiro americano que liga a rádio AM lá, pega uma interstate, atravessa metade da América de caminhão, ouvindo Rush Limbaugh. E esse cara, esse caminhoneiro, o cara que também tá lá carpindo o mato lá no Arkansas, ele odeia mortalmente o Partido Democrata, porque ele ouve o Rush Limbaugh. Só que o jovem não ouve isso. Então ele tá na internet, ele é o criador de meme. Ele é aquele cara que ele precisa de uma comunicação ainda mais rápida do que aquela do Reagan. Ela precisa ser ultra condensada. Às vezes de uma maneira genial, às vezes de uma maneira completamente boboca. Mas é essa geração meme que a gente tem hoje. É por isso que é um desespero hoje para você controlar a internet. Você fala de fake news, você inventa um monte de desculpa que é para regulamentar a internet. Falar, as pessoas na internet leem muito mais coisas que a grande mídia não permitia antes. Você nunca permitiria que Donald Trump fosse eleito nos anos 80. A mídia iria massacrá-lo de uma maneira brutal. Só que acontece, por outro lado, que esses gigantes da comunicação estão aceitando um discurso hegemônico dessa grande mídia, de jornalistas da velha guarda, inclusive alguns bem jovens, mas que ainda pensam dessa forma, olha, informação confiável é Rede Globo, viu? Não vá me falar alguma coisa que não saiu na Globo. Que não está na Globo não é verdade. Que eles querem regulamentar a internet. Quem acredita, por exemplo, que fake news é capaz de influenciar a eleição, em primeiro lugar, que não sabe nada sobre o assunto. Trump, a notícia, o próprio Nate Silver, que era o grande previsor, né, das eleições, acabou errando a do Trump, achou que Hillary tinha 70% de chance de ser eleita, mas ele mesmo admite, a notícia que foi responsável, foi a mais influente para ter votos pró-Trump, foi uma notícia verdadeira, ou seja, reabrirem a investigação dos e-mails de Hillary Clinton, 3 semanas antes das eleições. Então foi uma notícia verdadeira, não teve nada de fake news. Quem acredita que foram fake news, eu falo assim, tá, me fale uma. Você sabe alguma? Porque a América é maior do que o Brasil, precisa ser uma notícia de repercussão internacional, um fake news gigantesco. Não teve nenhuma. Era tudo local, era tudo boatinho de WhatsApp. O que pro Brasil é um boatinho de WhatsApp, né? A América não usa tanto o WhatsApp. Então, há agora uma tentativa de grandes jornalistas da velha guarda a regulamentar a internet de todas as formas possíveis. Então, você cria agência de fact-checking. A agência de fact-checking, por exemplo, ela acredita que o desarmamento foi uma política extremamente efetiva. Se você fala contra o desarmamento, a agência de fact-checking vai falar, é falsa. O desarmamento está funcionando às mil maravilhas. Você não vê como é que você sai aqui à noite aqui com uma tranquilidade absoluta? É desarmamento.
você cria também mecanismos, ONGs e mecanismos de controle para falar, nós somos entidades da sociedade civil que vão agora controlar a internet. Nós vamos dizer o que é verdadeiro, o que é falso. Você imagina algum jornal? Um jornal, ele olha as falhas do próprio jornal, um ombudsman. Ele olha as falhas do próprio jornal. Eu vou falar assim, olha, isso aqui não foi bem apurado. Eu nunca vi alguém dizendo, olha, eu vou dizer o que é verdade, o que é mentira. Aquela coisa bíblica, né? Tipo, quid est veritas? O que é verdade? Você não tem mais essa humildade. Agora tem gente querendo dizer realmente o que é verdade. Se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, entra no nosso site e assina o Brasil Paralelo para você ter acesso a essa aula completa e todas as outras. Nos vemos na plataforma de assinantes e até breve.